Olá, amigos do Brechó Filosófico. É com muita satisfação que hoje trazemos um texto de Immanuel Kant, resposta à pergunta o que é esclarecimento. Então, na época de Kant, era comum, em algumas revistas, leitores fazer perguntas e os editores escolherem alguém para responder essas perguntas. Então, um leitor fez uma pergunta à revista: o que é esclarecimento? E os editores escolheram algumas pessoas para responder, e uma dessas pessoas foi Kant. Então, por isso o nome do título: Resposta à pergunta o que é esclarecimento. Um texto escrito em 1783, 5 de dezembro de 1783. Mas antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu peço para vocês que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e que vocês também deixem um gostei aí para assim estar contribuindo para o crescimento do canal. Então vamos ao texto. Primeiro quero falar para vocês que esse texto é um texto muito provocativo, é um texto muito gostoso de ler. Então quem gosta de filosofia, de história, eu peço para vocês que leiam, que se encontrem, que se debatam com esse texto, porque esse é um texto que ele é capaz de mudar a visão, a nossa visão, né? É capaz de transformar a visão de quem lê, de quem resolve se confrontar com esse texto. É um texto extremamente provocativo do Kant. Então, o que é esclarecimento? Primeiro, vamos tentar situar vocês naquele momento, na época ali que o texto foi escrito. Então, esse momento é um momento onde é chamado momento do iluminismo, né? Conhecido, né, com a maioria das pessoas por iluminismo. Iluminismo é um momento que se contrapõe à Idade Média, à Idade das Trevas, né? A idade da escuridão, a idade onde a razão não tinha vez, onde as pessoas não podiam falar o que pensavam, né? Se assim fizesse, estavam sujeitos aí à fogueira, enfim, a várias peripécias aí da Idade Média. Só que o termo esclarecimento, o termo iluminismo, né, é um termo que ficou conhecido na França. O termo esclarecimento é um termo como esse movimento político foi conhecido na Alemanha e ilustração na Inglaterra. Então, a palavra esclarecimento está associada a esse movimento político. O Kant até vai, durante o texto, vai trazer dois significados para esse termo, né, esclarecimento, né? Esclarecimento como aquela pessoa, né, que se esclarece durante sua vida, e esclarecimento nesse sentido desse movimento, né, político ali, político, social. Então esse é o primeiro ponto interessante a perceber. Esse texto do Kant é interessante porque ele é um texto curto e sem rodeios. Então já de início Kant vai trazer para nós o que seria o esclarecimento. Ele fala: seria a saída do homem da minoridade para a maioridade. E aqui não se trata de algo cronológico, de ter 18 anos, por exemplo. Não, aqui se trata mais de um movimento pessoal, um momento onde o homem deixa de ser tutelado para ter autonomia, um momento onde o homem deixa de ser conduzido para se autoconduzir. Então a gente teria aqui a oposição de duas palavras, que é heteronomia e autonomia. Momento onde o homem ele está sob a tutela de alguém, e é o momento onde o homem já tem autonomia, já consegue tomar suas decisões, onde ele já não é mais tutelado, digamos, onde ele não é mais influenciado, né, ou determinado suas ações por outras pessoas. O Kant diz que o homem ele se encontra nesse momento da sua vida de minoridade por duas situações: preguiça e covardia. Covardia de sair dessa situação e preguiça. Ele diz que é mais cômodo pagar para algumas pessoas fazer algumas coisas para nós do que a gente fazer. Então, por exemplo, direção espiritual, um coach, um guru, talvez um nutricionista. Então as pessoas não querem ter o mínimo de responsabilidade sobre suas vidas. Ficam delegando isso a terceiros. Essas pessoas que fazem isso, né? Pessoas, religiosos, né? Que sempre estão tentando fazer o quê? Direcionar o nosso caminho. Mostrar o que é certo e errado. Pessoas que sempre estão tentando nos tratar como ovelhas, né? E não como pastores ou pessoas
capazes, né, de se autorreger, de se autodirecionar. Essas pessoas que fazem isso, elas também fazem de não movidos por uma boa intenção, elas fazem mal intencionados também. Essas pessoas têm interesses, né? Então, quando você quer vender um produto, digamos, tu quer vender um carro, os vendedores, eles trabalham com duas linhas quando eles querem vender algo para você: o medo e o desejo. Então, querem vender um carro novo para ti. Ó, esse carro é legal, esse carro é esportivo, né? Aguçam seu desejo. E em contraposição ao do concorrente ali, o motor é fraco, faz pouca quilometragem com 1 litro de gasolina, assistência é ruim, então eles vão incutir em você o medo e o desejo. A mesma coisa essas pessoas, esses gurus, os nutricionistas, né, que acabam te colocando numa situação onde você não tem a mínima coragem, muitas vezes, a pessoa quer fazer uma dieta, quer mudar hábitos alimentares. Né? Todo mundo tem um bom senso que a gente tem que comer mais fruta, mais saladas, menos massa, mais proteína. Então são coisas simples, mas a gente prefere não arriscar e deixar isso, delegar isso a um terceiro, a um nutricionista, por exemplo. Coisas que a gente não se arrisca a fazer, né? Então, o Kant diz que por preguiça e covardia nos colocamos nessa situação. Situação de menoridade, situação de tutelado. E isso são em várias situações da nossa vida. Eu dei um exemplo, mas a questão da igreja, né? Como que o ser humano hoje em dia ele é direcionado na igreja a fazer tal e determinada coisas sem muito questionar, né? Sem colocar isso sob o jugo da razão. Né? Será que é esse o caminho mesmo? Será que está certo? Né? Parece que as pessoas às vezes têm preguiça de ir lá dar uma olhadinha no livro, na Bíblia, de pensar. Né? Então delegam isso a um terceiro. Então quero ler uma frasezinha do texto que traduz isso daí. Ó. Depois de terem, primeiramente, embrutecido seu gado doméstico e preservado cuidadosamente estas tranquilas criaturas, a fim de não ousarem dar um passo fora do carrinho para aprender a andar, no qual as encerraram, né, no qual as colocaram, mostram-lhes em seguida o perigo que as ameaça se tentarem andar sozinhas. Ora, o perigo que as ameaça se tentarem andar sozinhas, na verdade não é tão grande, pois aprenderiam muito bem a andar finalmente, depois de algumas quedas. Então, assim, o máximo que a gente pode fazer, se a gente ousar andar sozinho, é cair. Né? Seria aquela situação onde a mãe não deixa a criança sair do berço, onde a mãe não ajuda a criança a andar porque tem medo dela cair e se machucar. Mas como ela vai se desenvolver? Então, em várias situações da nossa vida, nós temos que ousar, nós temos que se arriscar, nós não podemos ficar no nosso comodismo, na nossa zona de conforto. Nós temos que dar um passo, ousar saber. Né? Então, é isso que o Kant fala, tá bem? Ousar saber. Interessante notar que nesse texto, né, para haver uma reforma na forma de pensar, né, de toda uma sociedade, Kant considera imprescindível a questão da liberdade. Então, para a pessoa, para o povo, fazer o movimento que é a saída da minoridade para a maioridade, Kant considerava imprescindível a liberdade. E isso é interessante porque ele estava num momento onde existiam muitas monarquias. E sem esse movimento, né, de liberdade, não se chegaria à maioridade. Um pouco questionável, né? Um pouco idealista, porque hoje nós temos liberdade e não notamos assim, né, uma sociedade toda esclarecida. Difícil perceber isso. Mas Kant considerava imprescindível a questão da liberdade para as pessoas alcançarem a maioridade. Tá bem? Essa liberdade, segundo Kant, só era possível com o uso público da razão. Então Kant fala que existe o uso público e o uso privado da razão. Um exemplo, pagar impostos. Kant fala, devemos pagar impostos. E quando nós pagamos a imposição, imposição, a essa imposição, a gente vai lá, aceita e paga o imposto.
Isso foi o quê? O uso privado da razão. Nós fazemos o que devemos fazer. Nós aceitamos isso. Só que nós também temos o direito de fazer o uso público da nossa razão. Questionar se aquele imposto é justo. Se o valor daquele imposto é justo. Para onde vai esse imposto? Para onde vai esses impostos? Então, primeiro aceitamos o uso privado da razão. Depois, podemos sim, no espaço correto, discutir isso. Então, Kant diz que o uso privado da razão é existir espaço onde as pessoas sábias, com inteligência, com conhecimento, possam estar discutindo questões pertinentes para toda a sociedade, sem criar para isso o movimento de revolução. Então eu nunca falar, eu não aceito isso ao Estado. Aceita, depois discute. E isso em várias situações. O padre vai lá, vai rezar a missa. Ele pode não concordar com algo que está no roteiro, mas ele tem que executar, porque ele está, ele tem uma hierarquia a ser seguida. Agora, só que depois que ele celebra, ele pode sair como religioso e questionar as pessoas corretas e trazer críticas e pensamentos construtivos para talvez estar mudando aquela ordem ou até mesmo estar ganhando um entendimento diferente daquilo ali. Então, para ter liberdade, devemos fazer antes o uso público da razão e também o uso privado, mas sobretudo o uso público da razão. Isso também, de certa maneira, é uma crítica, porque nesse momento, existiam muitos movimentos de revolução que acreditavam que a ordem só seria mudada com revolução, com tomada de poder, e Kant não acredita nisso. Ele não acredita que haveria uma reforma do pensamento com essas revoluções, com essas formas de pensamento totalizante. Então, ele acredita nisso, em algo mais lento, mais associado ao amadurecimento, do intelecto, a um aperfeiçoamento do conhecimento. Ok? Então é isso que o texto do Kant nos traz, os conceitos que a gente tem que guardar aí, que é de menoridade, maioridade, esclarecimento, liberdade, uso público da razão e uso privado da razão. Esses são os principais conceitos aí que o texto abordou e que a gente tem que ter claro. Espero ter ajudado, espero ter provocado vocês, espero ter, sobretudo, aguçado vocês, ou você que não leu o texto, a ler o texto. Então, até a próxima e obrigado aí pela atenção de vocês.